Para a gente começar, o senhor se apresentar, dizer o seu nome, a sua idade. Tá. Não, tu não tá gravando ainda, né? Tá? Abrelino Luiz da Silva. Tenho... A minha data de nascimento é 8 de abril de 1935. Alguma informação que o senhor queira dar sobre sua pessoa, profissão, local de nascimento? Eu fui registrado no município de Santo Ângelo. Local de nascimento não se sabe. Minha mãe estava grávida de mim, de 7 meses, e vieram para cá, ali para Ressaca, de carrocinha, e eu agilizei minha mãe, e aí eu nasci na estrada, nem eles sabem aonde, porque eles vinham vindo de carroça, da tal de Forqueta. Hoje eu acho que é município de Lajeado, coisa por aí, era tal de Forqueta. Eles saíram de lá numa carrocinha dessas pequenas, puxado por um animal, e chegaram ali no Entre Juiz no dia 6 de maio de 35. Eu tinha 28 dias de nascimento, mas sou registrado como de Santo Ângelo naquela época. Na época tudo era Santo Ângelo. Fomos morar na localidade essa aí de Ressaca do Faxinal, era conhecida por Ressaca do Faxinal. Muito interessante essa história do seu nascimento. A sua família morava aonde? Na casa de Forqueta. Que é em outro município. Essa Forqueta, vocês viajam, quando viajam a Porto Alegre, depois de Lajeado, Encantado por ali, tem uma ponte curva. É à direita, daqui quem vai era à direita onde meus pais moravam. É a tal de Forqueta, mas tem um município disso aí. Acho que não, hoje deve ser Lajeado, Encantado, é um desses dois que pertence, nessa localidade. Na época era conhecido por Forqueta. E o senhor nasceu na carroça porque a sua mãe estava indo para o hospital? Não, ela estava se mudando de Forqueta para Ressaca, para Santo Ângelo, né? Então eles decidiram ir, no caso, vir para Entre Juiz, e ela estava grávida e você nasceu na viagem. O meu pai preparou a carrocinha, botou um toldo, um pano, uma coisa lá que era a proteção que tinha, né? E tirando esse fato que é um pouco excepcional, as crianças nasciam com as parteiras. Isso. Meu pai foi quem fez o parto. E aí a mãe... aí eles foram recolhidos por um vizinho que tinha lá, porque eles posavam na estrada. Foi em 35, era aquela época da Revolução, e então o homem principalmente, o solteiro, as tropas pegavam e levavam rapaziada de 16, 18 anos, tudo para participarem dessa Revolução de 35 aí. E então ele também procurava andar sempre Bom, naquela época não existia estrada, né? Era tudo picadas. Picada, para nós gaúchos, é uma estrada que cruza no mato. Aquela ali que entra lá, termina o asfalto, aquilo ali é uma picada. Até chama ali de boca da picada. É entrada. Hoje está tudo derrubado, o mato é diferente de 20, 30 anos. Né? Então o senhor não nasceu em Entre Rios por detalhes. Isso, por detalhes. Mas desde criança... Nem se sabe, meu pai nunca, sempre diz, por aonde nós passamos,
eu não conheço nada disso, porque eu ia me informando, aí eu dizia, fazia uns quilômetros, e de repente chegava em locais que não podia continuar, porque as pessoas não tinham, não conheciam, não existia transporte, era cavalo, né? Carros não existiam, era carroça. E como era o nome dos seus pais? Ornélio Luiz da Silva. A mãe era Olinda Costa da Silva. Eles eram naturais desse tal de Forqueta. A sua família veio de lá. É. E o que eles faziam, profissão? Agricultores. O pai e a mãe. O senhor não vai se lembrar da época que eles moravam lá, né? Mas que histórias eles contavam da Forqueta? Ora, aquilo lá quase é tradicional e não sei se mudou muito. Quando tu chegar nessa ponte que eu te falei, que tem ali, a uma distância, antes de tu chegar ali, tu olhar à direita assim, aquilo é um morro que ali, até meu pai brincava assim, dizia, não, quando tem que plantar lá, nós pegamos a taquari. Taquari era uma armazinha de fogo, que era carregada pelo cano. Dizia, a gente botava o milho ali, a semente ali, com pólvora, para tirar a semente lá em cima. Mas isso era história, né? É história, contava isso aí. De tão ondulado que era a localidade. Então as culturas eram tudo feitas com, eles chamavam de rebuliço. Era um rebuliço lá. Hoje um rebuliço, até uns consideram, acho que pelo novo dicionário aí, uma encrenca, né? Outra coisa que também está no nosso dicionário, abre assim, mas não sabe o que é uma encrenca. E o que era o rebuliço daquela época? Era uma mancha de terra que estava num local limpo, que foi limpado, chegaram lá com enxada, foice, e limparam para depois ir fazer a planta. Mas eles iam lá com... Na época, a máquina que não existia, as pessoas tinham tal de chacho. Este chacho meu pai tinha e eu dei para... Está aqui na prefeitura de Santo Ângelo. É uma enxadinha, tipo de uma enxada, dessa largurinha, dessa alturinha. E tinha um cabo, e botava, eles chamavam de quarta-passo. Era aquela coisa que os alunos usavam no colégio. Eu tinha aquilo. Era um saco para carregar os livros, cadernos, as coisinhas ali, e depois passava no pescoço. Eles usavam aquilo ali para botar semente. Então, uma mão, digamos à esquerda, ele pegava a semente aqui, porque ficava bem baixa, ele pegava, é isso aqui, se tu fizer isso aí, experiência hoje, tu pega um saquinho de feijão, e tu pega um saquinho de milho, e faz isso, e tu levar a mão assim, e fazer assim, geralmente, a maioria das vezes, vem 3, o que eles diziam? 3 tentos, não era 3 sementes. E aí, aqui nessa mão, ele tinha esse tal de chacho. Aí ele pegava, cravava no chão, dava esse jogozinho, largava a semente ali, e o pé tapava. Isso era plantado assim. Isso na décadas anteriores a 35, né? Que pai tinha... Eu acho que o pai tinha 21, 22 anos. Eu fiz esses cálculos, mas aqui escapou, não botei no papel, não me lembro. E a minha matemática também. É fácil de ver, ele nasceu em 1912. Para 35, 23, né? Ele tinha 20 e poucos anos. E a mãe era 1 ano, 1 mês e 1 dia mais nova que ele. Até essa sequência tinha. 1 ano, 1 mês e 1 dia. Ele era do dia 18, ela era do dia 19. Ele era de outubro, ela era de novembro.
em anos um após o outro. Eu não peguei direito o que era o Taquari. Taquari era o município. É município? Sim, mas o que você estava falando do... Tipo uma arma, alguma coisa assim. É uma arma que é carregada pela boca. É tipo uma taquara. É uma espingarda. Que tem essas que tá já aparecendo aí no Pantanal, só que elas ali são mais curtas. É outro tipo. Mas era uma arma que qualquer um fazia, geralmente de cabo de guarda-chuva. Isso era para caçar passarinho. Então amassava bem a parte de trás ali do caninho, dava uma voltinha para não... por causa do tiro, né? Aí tu fazia um furinho no lado, bem fininho, com uma agulha, e tu botava a pólvora pelo cano. Botava a pólvora, daí pegava uma buchinha de papel, botava lá e pegava a varetazinha, uma varetinha que é feita um pouquinho maior do que o cano total da arma. Aí tu larga a pólvora ali, pega aquele papel molzinho, digamos papel higiênico hoje, na época não existia, bota ali, meio folgadinho, aí tu pega aquela varetinha e soca ela, larga lá embaixo, dá uma firmadinha, e dá uma socadinha ali. Aí tu já ia e comprava a espoleta, era para essa arminha. Era um botãozinho com uma bolinha de pólvora, então tinha uma saliênciazinha. Aí tu pegava e colava, pegava cera de abelha e passava em roda daquele furinho. Aquilo ali era para te grudar a espoleta. Colocava ali, ela ficava grudada, e depois fazia um pinguelzinho lá para puxar ali, escapava, batia ali, saía o fogo. Hein? Essa era a tal de taquari. E depois eles foram aperfeiçoando e aí mudaram para espoleta, que já ia por trás, aí já era industrial. O senhor brincava disso na sua infância? Meu maior brinquedo foi com usina elétrica. Eu acho que eu tinha uns 5 anos por aí. Eu fui na usina do vizinho aqui. Estavam fazendo a usina. Tinha uma escada. Eu hoje não me lembro mais de quantos degraus, mas era 100 e poucos. E eu subi com meu pai e a minha mãe. Nós fomos de carroça lá. Hoje acho que é de Eugênio de Castro. Né? E aí tinha Casa das Máquinas, tinha uma escadaria de concreto, com 100 e tantos degraus. Ali, quando dava qualquer problema lá embaixo nas turbinas, o cara descia por aquilo lá dentro não entrei, mas descer lá e depois voltar em cima onde tinha a barragem. Então eu me encantei com a barragem, com a água do Ijuizinho, que eu conhecia, que a água que era a capacidade dele, morava perto, e depois chegar lá e dar naquela imensidão de água. Então isso tudo me chamou a atenção. E fui olhar o funcionamento das máquinas, que naquela época a engrenagem não existia, era tudo com correia. Correia larga, assim. E aí então fazia aceleração. Parece que turbina, eu acho que só tinha uma. Se não me engano, era só uma turbina. Ela era bem pequena. Foi as primeiras luzes que veio para cá. Eu morei ali na Ressaca até 29 anos. Não tinha luz. Eu era na Ressaca o único que tinha, porque eu tinha um geradorzinho pequeno, então eu tinha luz em casa. Eu tinha o rádio, essas coisas eu tinha em casa, mas era só eu. E eu tinha então, uma lâmpada no quarto e uma na cozinha. Minha casa, sou filho de gringo, e o gringo não faz casa sem porão. Eu fiz umas 4, 5 para mim, mas todas são igual a essa. Isso aqui, aonde eu fiz. Então, lá eu tinha
meu maquinário. Lá eu guardava o carrinho de mão. Carro lá não existia nenhum. Quando se precisava por um socorro, tinha que vir no Entre Juiz. Tu conhece o Solimã? Era ele o primeiro que teve carro táxi na Ressaca. E depois tinha o Abel Fernandes, que tinha uma selaria, sapataria. É onde hoje tem o Cristocheque ali. É logo para... Que mais que informação já? Porque me foge as coisas. Claro, e eu vou lhe ajudando Isso, a lembrança. A gente estava falando sobre os seus pais. Mais alguma informação assim que o senhor lembre dessa localidade de onde eles vieram? Depois eu quero que o senhor conte um pouco sobre os seus avós, que provavelmente moravam nesse lugar também. Que eu saiba, eles nunca voltaram mais lá. Nunca comentaram retorno lá. E dali de onde meu pai ficou, veio morar ali, já tinha uma casa enorme, pronta lá, mas abandonada. Meu pai foi ali e, em 35, abril de 35, maio de 35, e depois, em 42, ele construiu uma casa uns 300 metros para cima. Ele comprou essa terra, 12 hectares e meio, desse proprietário que ainda tem isso aí, que é o tal de Cristiano Cruz, e não tiveram, derrubaram um canto de mato para fazer a casa. Aquilo lá tudo era sertão. Essa divisa que tem aí, como é que eles chamavam antes? Agrimensor. A casa dele era aqui onde está o Hospital Santo Ângelo, aqui embaixo. Era um casarão que tinha ali. O senhor lembra o nome dele? Sei o nome dele, mas Armando Albrecht era o agrimensor. Só um pouquinho, a gente vai esperar ele sair do carro. Como é que era? Albrecht? Albrecht. Que era o nome? Armando Albrecht. Esse laboratório que tem na frente da prefeitura ali, hoje está ao lado daquele edifício ali, ali tem um laboratório, aquilo ali era dele, ou da família dele. E aquilo ali está funcionando até hoje. Trabalhei na tesouraria da prefeitura e a porta era de frente para ali. Passei uns quantos anos vendo tudo que acontecia. E... eles moraram lá, naquele local lá, até... Eu sabia o dia e o mês, mas me foge agora. Mas foi em 60... A data é de 64. De 62, eles vieram para a cidade. E morreram no mesmo local, tanto o pai quanto a mãe. Eles saíram da Ressaca e foram para a cidade? Vieram para a cidade e eu continuei lá dando aula. Eu era professor. Minha formação foi magistério, né? Então... E hoje já... Meu pai, eu acho que já faz uns 30 anos, a mãe... 5 anos de diferença, a mãe morreu primeiro, depois foi eu. Eu até tinha construído esse chaquezinho aqui para trazer eles para cá. Estava pintando quando a mãe morreu. Ela até tive que fazer uma estratégia. Eu tinha uma casa aqui que eu morava, de madeira, que eu fiz para mim. Aquela torneira que tem lá é a torneira que eu tinha da cozinha anterior, da minha época ainda. Aproveitei os canos ali, isso é ferro. Tudo é porcaria, só incomoda, né? Mas para cá eu já arranquei tudo na hora que botei isso aí.
E eu me casei novo, eu tinha 20 anos. A minha esposa é natural de Carazinho. Hoje é Tamandaré, Almirante Tamandaré. E eu sempre fui santo angelense. Só deixei de estar permanente em Santo Ângelo quando fui estudar. Meu pai e minha mãe, eles eram paupérrimos. Não tinham, comiam quando tinham. A mãe saía de manhã para um lado, o pai para outro, porque era tudo mato, e veio uns italianos, que vai, lá onde está o último marco, que são os sangaletes. E era uma gringaiada, e era uma família grande, e aquilo lá tudo era sertão, né? E aí então, tinha muito serviço de lavoura, era derrubada, aí já era os homens que iam fazendo, e depois os plantios, as limpezas, as capinas, como eles chamavam, né? E isso então tinha serviço, assim, todo dia. A mãe ia para um lado e o pai ia para outro. E eu ficava em casa sozinho. Com 2 aninhos, 3 aninhos. Eles só voltavam de noite. Porque não tinham o que comer e também não tinham lá para me dar nada. Eu mamava. Essa era a minha alimentação até uns 3 anos, eu acho. Para me mamar, eu tinha uma irmã que fez aniversário ontem. Ela tinha 1 ano e 4 dias e eu vi, então, a minha irmã foi dada pelos meus avós, foi os que criaram, porque eles não tinham condições de se manter e nem manter os 2 filhos. Então eu me criei sozinho ali até 1942, meu pai fez uma casa, onde tem a casa lá ainda hoje, tem os moradores lá, e dali eles vieram, então em 60 e pouco, 62 por aí, para ali, e ali ficaram. E eu saí da casa deles, morei 1 ano com eles, me casei lá em Carazinho, e a lua de mel foi na viagem, direto para casa, viemos de trem, saí de lá eu saí de lá numa terça e cheguei aqui, quinta ou sexta, na estrada, para ir pegando condução, para poder chegar aqui de trem. Isso eu fazia de trem. E nosso namoro foi de abril até dezembro. Namoramos, eu fui 2 vezes passear, era muito longe, eu gastava 4 dias para ir daqui a Carazinho, para chegar lá onde eles moravam. E morei 1 ano com meu pai, enquanto isso eu construí a minha casa longe, bem na barranca do Rio Ijuí, retirado uns 100 metros mais ou menos. O pessoal procuravam sempre as margens do rio, porque é um lugar meio difícil de água, porque essa divisa cruza numa coxilha, repartido bem no meio. Tem os moradores por lado de lá e por lado de cá, que é o que está ali. Os que estavam mais lá na beira do rio, eu procurei colocar lá nas veradas de baixo, e os que na outra linha ficavam mais aqui em cima, onde tem a sede social, lá as coisas, hoje, cemitérios e coisas, ficou tudo. O cemitério corta, de um lado tem a igreja e do outro lado está o cemitério. São bem pertinho um do outro, mas no mapa eles são divididos. Esses moradores estão todos ali. Esse pessoal que tem ali são pessoas que eu conheci desde o primeiro dia que eu cheguei ali até o dia que eu me mudei para cá. Dia 23 de janeiro de 64. A Dalva
completou 3 aninhos aqui. Vim em Só fevereiro. para situar, né, quem vai estar assistindo, que o senhor desenvolveu um mapa, né? Você, fez um mapa do local, Isso. Saca do Faxinal, e colocou os moradores, as localidades onde eles moravam. Essa ressaca aí, era esse Ernesto de Aguiar Cruel, o nome dele. Tem aqui, eu acredito que tem ainda. Há uns anos aí, 5, 10 anos por aí, eu cheguei ainda, olha, na testada da casa, hoje ali tem aquela churrascaria que era do Chico, aqui na Marechal. Como é que é o nome daquela churrascaria? Tá, mas é aqui na Marechal, com aqui dessa Vila Pipe ali, Tony Manuel. Ali era a casa dele. Esse Ernesto Aguiar Cruel. Ele era paraplégico. Eu era piá, 5, 6 anos, 10 anos por aí. E eu era puxador de lenha. Meu pai e a minha mãe cortavam lenha em metro e eu trazia para aviação. A estrada cruzava por ali, cortava a frente aqui. Não existia Venâncio Aires. E as terras aqui do aeroporto são emendadas com aquela lá, era tudo dele. Descia aqui para São Carlos e fazia divisa com o Frei, que eram os donos do CIS, né, do Avenida, do Cinema Avenida. Eram os homens do dinheiro daí. Essas terras desse Ernesto Cruel fazia divisa com eles até o rio. E o Ernesto Cruel cruzou o rio. O rio ficou dele. Ele tinha uma barca própria. A barca está aí, o local está lá até hoje. Daqui para lá à esquerda faz divisa com esse mapa aí. Esse azul ali do mapa, aquilo ali é terra. Eu deveria ter comprado um papel desse aí marrom, porque aquilo ali é ou verde para o mato. E a divisa de tudo aquilo ali é o Rio Juí, por lado de cá e por lado de lá. E eu morava bem no meio dos dois, na coxilha dos dois. Esse rio que passa na ressaca é o Rio Ijuí. O Rio Ijuí. O marco que, seguindo da ponte para cima, deve ter, eu acho que uns 500 metros de altura, isso eu tenho anotado ali, que é a desembocadura de uma água, de uma fonte de as terras, proprietário dessa divisa, lá na ressaca, é o vice-prefeito do Tijuíça, o Jordão. E ali é o começo de lá para cá. Agora, como ela já é um pedaço daqui, e até bem pouco tempo não era considerado isso aqui propriedade única, porque não era só se o rio fosse navegável, né, com barcos com calagem meio elevado. Então era coisa para canoa ou por barco, que era o que tinha. Isso aí tudo era dele. E lá então ficou, a ressaca é lá. Por lado de cá não é a ressaca. Por lado de cá chamam Paduim, outros nomes aí. Mas por lado de lá era tudo desse Ernesto Aguiar Cruel. Colégio. Até onde tem o colégio, existia picadas, como eles chamavam. E essas picadas é aquela coisa lá daquela embocadura que eu te falei lá, que vem lá dentro, a gente termina. Tá, aquilo ali é uma picada. Tinha uma picada que vinha dos fundos dessa ressaca pelo travessão. Eles marcaram e à esquerda ficou uma família italiana, que é a Sangalete,
família muito grande. E à direita ficou para os Plain, era Guilherme Plain, esse é o cabeça. E depois tem a filharada, né? E desses que eu botei ali, eu caprichei para não deixar nenhum fora, para não deixar desgosto, e acrescentei mais os mais novos, porque os pais já morreram há anos, os avós, tudo, e ficaram eles ali, e eles iam se queixar. Mas o Abrelino nos deixou fora. E o que tem lá, ainda tenho uns alunos vivos lá, e tenho primos, segundo. Não, lá eu acho que eu tenho um, que é primeiro irmão ainda. Que ainda moram lá na Ressaca. Moram lá na Ressaca. Esses aí, o Gelson é meu primo, mas é segundo. Seu Abrelino, gostaria que o senhor contasse um pouco sobre seus avós, o nome deles, onde eles moravam e o que o senhor lembra a respeito. Se o senhor conheceu também. Eu conheci, morava ali na Ressaca, meus avós paternos. E os maternos não conheci nenhum. Para dizer, houve uma reunião de família e me encontraram e me acharam, e aí nós nos reunimos em Farroupilha. Lá houve a reunião de toda a família, tinha gente da Argentina e tudo, mas foi a primeira e última vez que nós nos encontramos, né? Então, os avós paternos era Camilo Luiz da Silva. E da avó, era Manuela da Silva. Esses eram meus avós paternos. E materno, O senhor não lembrava do problema? é Radaeli, família Radaeli. Radaeli e Turelli. Eram a mãe. Não, era essas duas, mas o nome mesmo agora me foge. Mas era descendente de família Radaeli e Turelli. Por sinal, tem um que mora aqui em São Miguel, por aí. Ele chegou a ter um encontro ou dois com a minha mãe, através... Eu era funcionário do INCRA, então eu colonado aí para fora, de 30, 40 anos para mais, fala no meu nome, todos eles me conhecem. Os mais novos, não. Faz 30 anos que eu saí dali, né? Seus avós maternos eram descendentes italianos. Isso. O meu avô mesmo era... esse aí era daquela gleba que vinha por causa de guerra e coisas lá. Porque a gente vê um monte de famílias de descendentes italianos vindo para Entreviso numa época. Esses aí. A Ressaca era quase tudo italiano. Era postais. Nós viemos morar na terra desses postais. Também não tem... Para dizer que não tem uma senhora aqui que ficou viúva agora, faz uns 10 dias aqui. Ela é postai, ela é a única viva que tem. E era uma família, parece que de 11. E os maternos, então, eu não... E esse seu avô Camilo, eles vieram para Entreviso? Morador, tá ali. Eles vieram junto com seus pais? Vieram depois. O pai veio, mas foi tudo questão de 1 ano, 2 anos. Foi contado, certo? Levava 1 ano para a carta chegar, né? Para contar o que tinha, o que não tinha. Depois outro ano até para questão de 2, 3 anos depois. E ficaram ali. Quando eu saí de lá, que eu vim para a cidade, esse pessoal estava tudo vivo e estava tudo lá, né? Hoje,
Não tem mais ninguém. Tudo O bem. que eu ia... O que nós estava tratando? Os seus avós. Tá. Ah, não, dos italianos que vieram. Então veio essa gleba de italianos para cá, depois do meu pai. Ele deu as dicas para lá e por esse parlamento. E vieram. Aqui começou com Postai, aqui em cima, nessa primeira divisa, que por sinal, o que faz divisa com um deles ali era morreu agora, acho, o ano passado, esse ano. E os outros são Sangalete, família muito grande também. Depois veio os Fonseca, família grande também. Naquela época tudo era família. Não tinha... Era só meu pai mesmo, acho que tinha 2 filhos. Senão aí era 8, 10, 12. A origem da tábua de 5,5 metros, que nós tínhamos aqui até bem poucos anos atrás, hoje qualquer engenho aí tem esses depósitos, tem madeira de 5,5 metros. Isso aqui tudo é coisa, ideias desses estrangeiros que vieram aí. Essas tábuas de 5,5, depois as casas ficavam com 11 metros, 5,5. O forro vinha tudo. A grossura, a mais grossa era de 3 centímetros, depois vinha para... A de 3 era para fazer uma chambrada, plainava ela, ficava fina com 2,5. Então, a já trabalhada. Isso é histórias que aconteceu, que eu acompanhei esse desenvolvimento. Engenho de Serra tinha ali no Entrejuiz, que chegou a ser até dos Pisoloto. Antes era do... daqui um pouco volta. Tu conheceu aquele que tinha um depósito de banana, de melancia, ali naquele engenho de Serra, ali perto do posto? Ali tinha um rapaz ali, ele não está mais ali. Deve fazer, eu acho que uns 4, 5 anos que ele saiu dali. Aquele era meu aluno, era ali da Ressaca. E ele pegou aquele posto lá, de venda de melancia, é o serviço dele. Só que ele se mudou agora, não sei para onde, faz tempo. O senhor estava falando da serraria, o que é chambrar? Chambrado, como é que eu vou te dizer assim? Deixa eu mostrar aqui num serviço aqui. Aqui até não está tá bem feito, né? Chambrado é mal feito. Foi chambrado. Chegou e foi tocando. Isso é chambrado. Esse é o dicionário que está aí. E os seus avós, eles eram agricultores, da vida do campo? Todos eles eram agricultores. Lá não tinha área de campo. O pessoal tinha o seu gado dentro de piquetes, como eles chamavam, ou se não, potreiro, ou em serra. Em serra era aqueles grandes que eram fechados para porcos. Então, de porcos era em serra. E faziam altura assim mais ou menos de pedra. Tinha aquilo... hectare e pouco de terra, de mata, onde tinha uma fonte d'água. Ali eles faziam de taipa de pedra. Aquela ressaca ali é muito pedregosa. E depois em cima eles botavam um fio de arame ou 2, para o porco não pular ali. E lá era criado os porcos soltos. Tinha água corrente, era geralmente uma sangazinha. E chegava lá e atirava tudo que era restos de planta, de comida, de coisa, era tirado dentro daquela enserra lá que os porcos se encarregavam. Porque era uma coisa grande, uma coisa que tinha meio hectare, 1 hectare de terra aí fechado. Isso era a tal de enserra que eles tinham. E os seus pais ou seus avós se envolveram com a guerra ou com tropas? Não. Apenas a história da Revolução de 35, né? Que meu pai se escondia no mato, ele e a turminha, mais uns 4 ou 5, porque passavam essas tropas, vamos chamar já isso aí, que eram cavalos para montaria, e rapazes, eu acho que 16, 17 anos em diante, o
ou mesmo casado mais novo, sem esses aí iam já para a escolta, preso, até se perderem de distância lá, depois aí eram combatentes, né? E meu pai passou esse período até os 20 anos, 21 aí, escondido no mato junto com colegas, junto com vizinhos. Vinham só posar em casa. E de madrugada saiu pro mato. Eles não sabiam, né, que chegavam lá, faziam um foguinho e tal, para fazer a alimentação, era caça. Parava ali. Não sei se tu conheceu o bodoque, que chamavam, outros chamavam de funda, para não fazer barulho. Aquilo era com que eles caçavam para comer. Faziam um foguinho. E aí eles foram alertados sobre a fumaça saindo em cima no mato, né? Que isso aí poderia ser uma dica para os guerreiros, aqueles ali, né? E meu pai contava uma história, disse que estavam fazendo, tinha um bule lá, uma chaleira, coisa, que fazia um café, o café preto, o café era preto também, né? E estavam fazendo fogo, e tinham levado leite, botaram numa panela, e ficaram ali cuidando. Cuida aí para não derramar, né? Quando começar a ferver, parar, né? E quando começou a ferver, um deles disse assim, aí veio! Quando disse assim, saiu um para cada lado, né? E depois se acharem como. Todo mundo, quando um disse que aí veio, mas era o leite. E alguém pensou, o pessoal, né? E eles se esparramaram de vereda. A instrução era essa, não sair junto. Quando saía, saiam para um lado, outro para outro. Isso meu pai contou também, que aconteceu com eles. Passaram o dia sem comer. Se encontraram de noite, não tinha meio de comunicação. Hoje tem essa porcaria aqui que não te esconde dele. Ele mesmo te entrega. E que guerra foi essa? Que época? Época? Não, qual foi essa revolução? Eu acho que essa aqui é a farroupilha. Essa é a revolução. Por isso que tem essa gauchada, essas coisas. É a Revolução Farroupilha. Mas é 1935. 35. Não, a Revolução Farroupilha é 1835. Acho que é outra revolução. Mas foi... Não, a de 45, aquela foi a Segunda Guerra Mundial? Isso aí, essa que tinha aqui era a Revolução Farroupilha, era só no Rio Grande. Essa que o seu pai participou era aqui no estado? Era essa, não era na guerra, era na Revolução. Bom, e vamos mudar um pouco do assunto. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua infância, brincadeiras, que o senhor lembra, como é que era. O senhor cresceu lá em Entre Juízes, né? Como é que era também nessa época de infância a cidade? Era uma vila. O Entre Juízes era uma vila. Tinha a Firmugere, de um lado, e do outro tinha o... Daqui um pouco veio o nome. E ali descia para a Ressaca, que nunca foi mudado, até uma alturinha. Ali onde tem aquela postai, que mora à esquerda, tem uma ruazinha, sai mais ali perto da ponte ali, eu sempre faço aquele atalho ali. Ali era a estrada que ia para a Ressaca. Ela não cruzava naquela ponte lá em cima. Ali, entrava ali, ali onde tinha a alfaiataria, onde morava o Olmiro da La Corte. Depois eu não sei mais quem é que foi para lá. Era propriedade última que eu sabia, era do Lino Postai. E depois fizeram uma rua ali e demos loteamento ali para baixo. Ali tinha uma oficina de móveis. Vamos falar de móveis, mas o serviço deles era fazer madeirama para carroça, gaiota, jardineira, era fazer os raios, fazer as cambotas, fazer as massas. Isso aí não adianta. Estou te falando o nome da peça. A cambota é a roda da carroça que tem umas quantas pecinhas volteadas. Aquilo ali
o nome daquilo é Cambota. Aquele centro, onde depois vai aqueles outros que vão na Cambota e ali naquele outro, aquilo chama-se raio. Tem vários raios, ali dá o tamanho do raio e dá o tamanho da carroça. Então, isso aí era o serviço que eles faziam. Aí eles faziam depois a carroceria. Tinha carrocerias comuns que pegava tábuas e faziam. Uns queriam carroça com 5 metros de comprimento, outros queriam com 2 metros. Aí veio as tais de aranha, era de 2 rodas, um cavalo, era o alto, que era de mola. E atrás disso aí depois veio a jardineira, que também eram umas carrocinhas de mola. Aquela já tinha até 3 bancos, uns bancos que as molas eram de madeira, cruzadas embaixo. Ali tinha essa oficina. E do lado, na frente, eram os Pisoloto. Pisoloto conheceu. O velho era José, o nome dele. Depois ele saiu dali e ficou o outro Pisolo, o filho dele. Depois eles foram comprando lá para cima e tinha o Gere na esquina, era uma meia água. E eles tinham um caminhãozinho novo, tal de pavão, ano 45. E estava escrito no para-choque embaixo, assim, letra grande, assim, em branco: vamos, se Deus quiser. Eu tinha uma foto e ali, eu até botei na minha listinha ali para nós convidar o Tite. Nós fomos colegas do colégio ali, estudamos juntos. E depois os moradores principais. Eu tenho uma rua. Tem uma rua com o nome dele, que era o dono das terras da entrada da Ressaca, lá do Entregi para Ressaca. O nome dele é Horácio. Ali tem uma rua, acho que é a Rua dos Fundos. Horácio Pedroso. Horácio Pedroso. Primeiro, o nome dele está ali. Não foi o primeiro professor? E essa terra nunca foi, enquanto eu estava na Ressaca, era poceiros. As pessoas só vendiam direitos. E depois deles, aí estava as terras reguladas, que o comprador da gleba, primeiro desse cruel, o nome dele era Ângelo Basso. A mulher dele, eu acho que é viva ainda, e mora nessa saidinha, ali naquela regiãozinha onde tem bastante casas dessas BNH, e é Basso. E depois era meu pai, que é onde tem que é dos pais do Gelson. A terra do meu pai também foi vendida pro pai do Gelson. Esse Pedroso não era professor? Era Foi o primeiro professor? Primeiro professor. Esse eu conhecia. Ele morava ali por perto como é que é o nome daquele cara que tinha táxi ali? O Abel. Não, o Abel era aqui embaixo. Soliman? O Suliman. Valdemar Suliman. Esse foi o primeiro táxi do Entre Rios. O segundo foi o Abel. E sobre a sua infância? Isolada. Me criei até 1942. Eu, meu pai e minha mãe. Não tinha vizinhos. O vizinho mais perto era aqui nessa barca que tem aqui na São Carlos ali, que o nome dele era Olímpio Fava. E fazia divisa com o outro morador, que era italiano puro, Pasqualini. Era uma família, eram 3 filhos homens, não sei se era 3 ou era 4 mulheres.
E eu era puxador de lenha para aviação. Isso é para apenas um provar o outro, né? E eu saía cedo de casa, porque eu fazia 2 ou 3 viagens todos os dias para aviação ferro. Aqui tinha um pé de unha de gato. É uma planta, uma nativa que tem aí, que forma moitas, alta, levanta, e o gado vai limpando e aquilo vai ficando como abrigo. Aqui era o local que quando eu vinha fora de hora, eu almoçava aqui. Eu trazia uma coisinha para comer aqui e descarregava as lenhas, tratava a juntinha de cavalo enquanto eu comia também, e depois nós voltávamos a fazer uma viagem. Aqui nesse terreno aqui. Tudo. O dia que o cara foi me oferecer isso aqui, eu peguei com as 2 mãos. Minha mulher disse assim, vende a minha máquina de costura. Ele queria dinheiro, né? Era 1.000 cruzeiro. Aí compramos aqui, em 64. Então, meu conhecimento foi com essas crianças, que ainda deve ter uns 10 vivos por aí. Quase todos os meus afilhados. Quando eles começaram a casar, eu quase fiquei pobre, porque eu fui o padrinho de todos do casamento. Eu morava aqui e eu tinha que pegar táxi aqui, porque lá não tinha. Eu já saía daqui. E meu primeiro carro, eu tinha 42 ou 43 anos, quando eu comprei. Aí eu aposentei a bicicleta. Mas com 35 anos de idade, o que eu tinha eu ganhei até os 35 anos. Depois eu só fui vendendo uma coisa, comprando a outra, e na hora do inventário tinha 2 turnos. Tinha esse e da Rio Grande, da Venâncio para lá. Aí as meninas disseram, são 2. Pai fica lá em cima e nós ficamos aqui embaixo. E assim ficou. E para mim restou só esse, né? Por causa do valor, os outros eram terreno, só tinha uma casa. Mas me criei sozinho. Minha mocidade, aos 14 anos, eu fui para o internato. Era tudo pelo governo federal. Quem me arrumou isso tudo foi de nome, talvez já era Dr. Garibaldi Machado, o médico. Onde tem o Hospital de Santo Antônio, o hospital era dele. E ela ele tinha um irmão que era deputado federal, o Nírio Carreira Machado, e o Dr. Garibaldi, que era médico, e tinha o Paulo Machado, que era o fazendeiro dali da Zona Norte para lá, até Giruá. Eram esses 3 que tinham. Através desses aí, é que essa Neiva, que era diretora do Onofre Pires, e a minha mãe e eu, era nós que fornecíamos eles toda semana de verdura. Aquelas cestinhas de padeiro, tudo a pé, eu e a minha mãe, de lá, aqui. E aí ela foi e disse assim para minha mãe: a senhora me dá esse guri para ter um concurso para vaga no La Salle, Cerro Largo. Tem bem poucas vagas, 2 ou 3. E eu era aluno ali do Entre Juízes, eu fiz minha admissão lá. Naquela época, a professora Cecília, não conheceu é ali no lado da igreja, ali era. O marido dela ele era delegado, foi delegado acho que uma vida inteira de coisa de polícia, tinha uma cadeia, ali onde o Olmiro tinha a alfaiataria, na entrada lá para Ressaca, ali tinha uma cadeia feita com pranchões dessa grossura assim, fechado, e ficava no tempo lá, o preso pegava, botava lá, estava chovendo, lá dentro, né? E
eu logrei aprovação e aí eu ganhei tudo através dessa professora, da Neiva Machado. Ela me deu aula, eu acho que estudei, uns 3 meses ali. Ela era a diretora do Onofre Pires e ela tinha uma filha que era normalista, lá do Colégio das Irmãs. Ela atendia o colégio num turno e o outro turno ela ficava em casa me dando aula. E o turno que a guria ficava em casa, era ela que continuava. Então eu tive uns 3, 4 meses assim, puxado, de cabo a rabo. Tinha dias quando chovia qualquer coisa, eu ficava ali, né? Posava aí. Senão, fazia isso aqui a pé, passava canoa aqui, daqui não é muito longe, uns 3, 4 quilômetros, fazia a pé. Isso desde guri, né? Aí fiz o concurso, passei e fui para o tal de colégio. Eu ganhei 4 passagens. Uma para 1º de março, tá no colégio, lá de manhã. A outra para vir em casa no dia 29 de junho, era dia santo, era São Pedro, era dia santo. Então era o dia que nós vimos de férias. No dia 1º de agosto eu tinha passagem para estar lá no colégio de manhã. E no dia 15 de dezembro, ônibus na porta do colégio para pegar os alunos e fazer a distribuição. Ninguém saía de dentro do pátio do colégio a não ser acompanhado dos, vamos dizer assim, dos padres, né? Eles eram conhecidos por... Tem o La Salle e tem o nosso aqui, o Santo Ângelo aqui. Só que um é La Salle e lá Marista? Aqui é marista e lá é laçadista. Aqueles lá eram intitulados Fidel Castro, porque era um Caxias, tu tinha que andar, tu tinha que caminhar em cima do fio e não balançar, porque eles batiam, né? Os que tinham mais de 21 anos podiam fumar. Tinha o fumódromo, que era lá fora de uma quadra que tinha dentro, lá para nós jogar bola lá, porque nós não botávamos uma roupa segunda de manhã e aquilo ali era trocado só domingo, no outro domingo lá, e jogando na terra lá, tomava um banho e botava a mesma roupa, né? Mas tu tinha regra e tinha que cumprir a risca, porque nós íamos deitar às 10 horas em ponto. Quando dava aquele repórteresso, terminava, o rádio estava a uns 3 metros de altura, colocado num local lá que nunca foi mexido no dial. Era só notícia. Às 10 horas nós nos levantávamos às 5 da manhã. Às 6 horas tinha no pátio, no mesmo pátio do colégio, estava a igreja de Cerro Largo, que está no mesmo lugar. Às 6 horas, todo mundo de pé, lá dentro da igreja, com qualquer tempo. Saíamos de lá em fila, nunca tivemos menos de 102 alunos internos. Depois tinha mais os externos. Nós vimos direto o refeitório. O refeitório era no terro. Eu trabalhei todos os anos no refeitório. Nós éramos entre 17 funcionários, então nós largávamos sempre 10, 15 minutos, os outros ficavam na aula e nós era mandado para a cozinha para distribuir alimentação, tinha tudo que fazia. E essa foi a minha vida de jovem. Saí de lá e dali um ano me casei. Durou 58 anos. 2 filhas. E eu estou aí contando história. Não conheci
máfia, não conheci valente, nada dessas coisas deu tempo para mim tomar pé. Não tinha rádio. Rádio meu pai comprou, acho que eu já estava com uns 18 anos por aí, né? E o seu casamento? Como é que foi o dia? Teve festa? Como vocês se conheceram? Agora vocês vão dar risada. Meu casamento foi no dia 24 de dezembro, véspera do Natal. Durou 58 anos. Felicíssimos. Nunca tivemos discussão. Eu vim de um local que passava rezando. E ela morava num fundão. Eu levava 2 dias para chegar lá, 3 dias, ao partir daqui até na casa dela, dava 3 dias. E depois quando a gente se endireitou, saía daqui dentro de 2 horas, estava lá de carro, né? Mas e a festa? Fiz a festa do civil em Almirante, hoje é Almirante Tamandaré. Era Carazinho, é lá no Almirante Tamandaré, lá naquele cartório. E o religioso foi feito aqui na catedral, pelo capelão que tinha aqui, que ele era militar. Agora me foge o nome dele. Aí ele me fez o casamento, o civil, o religioso, no dia 28 de dezembro. Lá o casamento foi 24, aqui foi 28 de dezembro. E depois ele me fez o das bodas de prata, o mesmo capelão. E o de ouro, aí já foi com outro vigário daqui, agora me foge o nome aí. Nunca tivemos a mínima discussão. Me criei onde não se ouvia palavrões, não. Era oração, era... E o que conserva até hoje, né? Sou muito sorridente, difícil. Se eu tiver de cara feia é porque alguma coisa pesada está me acontecendo. Procuro sorrir o máximo que posso. Com essa epidemia, o meu cardiologista ali, que está bem em cima lá, me proibiu de eu vir aqui, né? Te arranca, tu não pode, tu é de altíssimo risco, tu tá aí por sorte, te arranca hoje daí. Aí eu já tinha feito um segundo casamento, mas eu tinha o escritório, eu cuidava do escritório, eu ia dar aula. Então eu ia só fim de semana em casa. E aí ele mandou me arrancar, disse, não, vai pra lá e te esquece. Até aqui não era pra mim vir. Se eu comecei a vir aqui, pois agora que... Mas eu fui o 30º Santo Angelense a ser vacinado. Na primeira turma, madruguei lá e vim pra cá e entrei na fila. Quando nós chegamos ali, eu e a minha esposa ali, eu disse pra ela, tem uns 30 aí na nossa frente, aí, com essa volta que nós fizemos. Não. Tá, aí chegamos aí, era 5 horas da manhã. Aí às 7, encheu de militar ali, coisa ali, e já começaram ali. Então passava, dava uma informação, ia ali no outro, dava outra, mas aquilo assim é. E aí quando chegou na hora da ficha, o cara me deu a ficha 30, a ficha assim, número 30, bem grande. Aí eu disse pra ele, adivinha que número ele me deu? Como é que eu vou adivinhar? Mas eu não te falei na estrada. Então tu olha aqui, ficha 30. Nós entramos na fila às 7 horas em ponto, e 7 horas e 12 minutos eu estacionei na frente do portão lá do Exército, foi ali onde tem aquele tanque ali, estacionamos ali, eu olhei no relógio, levei 12 minutos para ser feito as 30 primeiras de Santo Ângelo. E depois fiz a primeira aplicação no dia 10 de fevereiro, a segunda dia 10 de março, aniversário da Dalva, e a minha no dia 10 de abril. E depois em setembro eu fiz a tal de reforço. Agora foi aberto essa semana o segundo.
Mas hoje eu fui fazer ontem, a da gripe, e agora vou esperar uns dias. Mas fui-me embora, estou num local, lá botei, moro na beira da faixa, vai para Catuípe ali, era tudo aberto, né? E lá tem um canil, são 20 e poucos cães, e tem bicho desse tamanho, né? Mas matava, aqueles bichos morriam todo dia lá por causa do o trânsito. Eu botei uma cerca e um portão eletrônico. Então, ó, lá não precisa fechar a porta de casa em hora nenhuma, nem de manhã, nem de tarde, nem de noite. Se saia, a casa fica como está. Mas chegou alguém, estacionou no portão lá, ele enfrenta 20 e tantos de vereda, assim, tem bicho desse tamanho. E entrou para dentro junto com nós, aí eles pode levar eles. O senhor comentou antes sobre a sua lua de mel, que o senhor viajou de trem. Isso. Para onde o senhor tinha ido? Não, eu fui casar. Eu fui aí eu tinha que levar daqui. Eu transportei o meu sogro, tem o mesmo sobrenome do meu pai. Ele era Francisco Luiz da Silva. Meu pai, Ornélio Luiz da Silva. Aí veio o Abrelino Luiz da Silva. O nome nosso de família é Luiz da Silva. Não é só Silva, porque senão não é. E aí trancou, o Papa lá trancou, né? Aí eu tinha que fazer isso aqui, eu com os papéis, para sair daqui e entregar em mão lá. Porque senão ia pelo correio, levava um mês, né? E eu fiz os papéis no dia 28 de outubro, lá, no cartório lá. E tinha que ter 45 dias de publicação. Aí eu trouxe em mão no cartório aqui, e na igreja. Aí eles aprontaram, e aí eu voltei lá de novo para mostrar que estava feito. Não existia comunicação. O telefone, uma coisa puxa a outra. A central de telefônica é onde tem aquele edifício bem alto aqui, que era o primeiro que nascia aqui na cidade, ali na Antunes. Ali era a telefônica. O telefone ficava numa altura como aquela. Tinha uma cadeira, e eu era desse tamanho, eu subia na cadeira para telefonar. Pegar do gancho lá, e o gancho ficava numa altura assim. Isso era a dificuldade que tu tinha, tu não conseguia nada. Hoje, isso me acontece pior do que isso, pela mudança que deu. Hoje eu sou um cara analfabeto. Eu fui professor de matemática, eu era crânio de matemática. Eu nunca usei tabuada e fazia cálculos assim. É tão verdade que se me perguntarem a data de nascimento de toda a família, de cunhados, cunhadas, sobrinho, que tem as meia dúzia aí. Eu sei o dia do aniversário de todos, dia e mês, e a idade que tem. E hoje o número me foge. Não, eu começo o serviço e paro porque não adianta. Diminuiu grande. E eu nunca senti dor, nunca tive dor. As primeiras dores faz um mês agora que me deu. Me deu valendo, me deu problema bem sério. Eu quase perdi as pernas, deixei de caminhar, eu fazia esteira, não deu mais, nem chegar perto daquilo, né? E agora, um mês para cá, me atacou os 2 punhos e as pernas daqui para baixo. Aí procurei um especialista, me deu uma medicação. Tá, isso aqui, fiz raio-x, tudo. Eu tenho uma cartilagem muito boa. É das minhas caminhadas que eu fiz quando eu era novo, né? Aqui, quando eu trabalhava aqui, depois isso tudo foi lucro. Agora eu comecei a pagar isso com essas duas. Aí eu não aguentei, o troço chegou a um ponto que eu ontem peguei e resolvi e vim aqui no vizinho do lado, aqui mora a doutora Lisoneide. Talvez de nome vocês conheçam ela. Ela se criou dentro da minha casa aqui, com as minhas filhas aqui. E eu tenho cardiologista, é só especialista, era de câncer. Mas isso aí eu
não puxei nada ainda para ela. Mas tudo que eu preciso, a Dalva telefona para ela e ela vem aqui, aí marcou ontem, né? E ela me atende ali, aqui na minha casa. Diz ela assim, ela me chama de tio. Tio, vamos lá dentro da sala, vamos lá na sala. Aí sentou lá, contamos casos e coisas, contei para ela. Ah, isso é assim, tá. Aí deu todas as coordenadas para a Dalva, que também é meio carrapatinha, né? Tá sempre assim. Mas a minha companheira também é pior ainda, né? Ele não me deixa descer a escada. Ela já de prevenção me comprou uma bengala. Bengala de gente fina, né? E são exigentes, né? Então, conforme eu tenho que vir aqui, porque eu fui catedrático em matemática, gosto muito de português, ainda sou bom, eu acho eu. Lá de vez em quando eu fico analisando as coisas. Mas eu tenho todo mundo agarrado em mim, né? Lá fora, onde eu tô, mulher não me deixa sair na porta, senão não me leva até lá. E de bengala, né? Mas eu vim para cá ontem, me lembrei em casa, mas depois esqueci. Depois na estrada me perguntou, e a bengala? Esqueci. Não te preocupe. Aí chegamos aqui, a doutora Lisonete pegou e disse assim, tem isso, é assim, é assado, isso aqui vai resolver imediatamente, não vai atacar os rins, tá? Aí começou ali. Tá, é isso aqui, sobrinho. Como é que vai fazer isso? Isso já era umas 7h pouco da noite, né? Quando ela terminou a consulta. Paguei a consulta, que é igual a 0. A Dalva me botou no carro, que ainda é meu, tem quase a minha idade, né? Foi o segundo carro que eu comprei. Primeiro eu comprei uma Brasília 0. Quando eu comprei um Passat, que era usado, mas era novo, quase, aí eu dei a Brasília para ela. Aí a outra filha pegou e disse, quando o pai comprar outro carro, o Passat é meu. Tá. Aí me apareceu, mas dali 10 anos. O dela parece que foi 12. Dali 10 anos. Eu ia só no serviço, mas eu ia de carro, ali na prefeitura. Quando fiquei doente, que me infartei, né? Aí o carro parou. Aí comprei esse, e esse está aí comigo até hoje. É um Santana 90. Tá ele aí com quase a minha idade. Tá inteirinho. Porta é porta de geladeira, é só de encostar. Agora ela estava sem carro, eu digo, não, vamos trazer o meu de lá e tu fica com o meu aí, até que arruma o teu. Seu Abrelino, eu ouvi falar que o senhor ia caminhando até a entrevista. 8 anos. Todos os dias, de segunda a sexta. Ida e volta. Agradecendo carona até do ônibus. Eu tinha passagem da prefeitura. Eu ganhava, como eu ia só um turno, eu ganhava parece que 60 ou 70 passagens por mês. Eu dava tudo para meus colegas. Era uma turma grande, e depois eles ganharam a passagem, aí eles passaram de ônibus. Eu fiquei sozinho. Mas todo mundo me conhecia. Comecei cansando, porque o pessoal, por causa da prefeitura aqui, 20, 30 anos ali dentro atendendo, eu era o tesoureiro, né? A cidade me conhecia. Me encontrava na rua caminhando, lá, parava ou buzinava, parei de dar tchau também, né? Buzinava e eu fazia de quando não conhecia, porque senão eles paravam mesmo, e eu queria caminhar a pé. Tinha asfalto aqui por baixo, que era mais perto, eu entrava ali em cima, no trevo ali da Aller, ia ali pela terra de chão, e saía lá na polícia, lá, para os caroneiros não me incomodarem. Quanto tempo o senhor levava
De início eu levava mais ou menos 1h15 por aí. E depois daria mais uns meses, vamos dizer. E aí, como eu sabia do trajeto que eu tinha obrigado a fazer, eu tinha horário a cumprir, aí eu passei na casa dos 50, 55 por aí. E a prefeitura era ali onde mora o Jordão. Acho que o Jordão mora lá, né? Que era o cartório antigamente. Ali, eu trabalhei ali durante o governo do Mário. Aí o Mário foi lá para... E depois nós fomos lá para o prédio novo lá. E lá eu terminei, eu acho que... eu saí de lá em 56, em 96. Eu não sei quando é que foi construído, mas acho que foi ali por 50... Em 92, acho, 93. Eu fui para lá em 89. O município está de aniversário agora, dia 14. 32, né? Ou 34. 34, 34. E isso é data de... pela lei. Mas funcionou em 89. Foi o dia que eu saí daqui, no dia 31 de dezembro. E fui para lá no dia 1º, dia 2 de janeiro de 89. E saí de lá no dia 31 de dezembro de 96. E no dia 1º de janeiro, eu estava entrando aqui de novo no governo seguinte, do Lima. Fiquei mais 4 anos. E aí eu tive, pela primeira e única vez na vida, uma coisa mais esdrúxula que tem. O que o cara me fez. Não dá para acreditar. É o antigo prefeito Lima. Aí o dia 1º de dezembro, eu cumpri, dia 31 de dezembro de 2000, eu completava um mandato aqui de 4 anos, que tinha o contrato, né? Aí eu fui para o serviço, aliás, me deram férias a partir do dia 1º de dezembro. Ele mesmo, né? Se ele não fez, mas ele assinou. E eu entrei de férias. No dia 5 de dezembro, ele me demitiu. Eu apenas esqueci deles. Eles nunca conseguiram descobrir para quem eu votava ou de que partido eu era. Porque eu não me abri, não me contava. E nunca pedi um cargo. E nunca trabalhei sem um... Eu tinha direito a CC ou... Como é que era o outro? FG. Eu pegava o maior. O maior era o pessoal esse pessoal que vinha de fora aí, tá? Eu pegava o melhor sempre. Pois ele me demitiu e eu de férias, né? E eu nem fiz conta, né? Sempre fui muito calmo, nunca gostei de bronca, nunca tive... Fazia parte de comissão de inquérito, essas coisas, é uma coisa que a gente só se incomoda e veja aborrecimento, por causa de muitas vezes porcaria. Eu tive 2 colegas que se mataram. Então, essas coisas tudo chocam a gente. Agora, nunca deixei de ser sorridente. Se eu não estou rindo agora, é porque nós estamos tratando de um assunto que eu estou cuidando para mim, que eu paro para mim saber depois onde é que eu começo. Mas o homem me fez... Eu fiquei com uma mancha na minha ficha. Acho que eu tenho uma ficha que a Dalva trabalhava no departamento pessoal e tirou. E eu tenho aí tudo a minha vida. Mas eu lecionei 9 anos e isso não existe na prefeitura. Mas como eu tenho provas aí que... Tem livros, tem coisas, os livros desapareceram. Não tem livro, não foi encontrado mais atas
chamada, nada. Eu aposentei, eu acho que uns 10 alunos meus, que moram lá fora, eram meus alunos, com essas fotos aí, provando o endereço de Ressaca e botando na foto que eles tiravam dali, eles ali, com um círculozinho, isso para a justiça, provar que os caras tinham estudado. Todo estudante, o rural, a partir dos 12 anos, tu conta para aposentadoria. Contava. Hoje é só acompanhar noticiosos para ver o que está acontecendo, né? E eu, então, comecei a fazer isso por um esporte. Levava na ponta do lápis toda a minha vida. E a Dalva foi para a sessão de pessoal, trabalhar lá, e viu minha ficha lá, e pegou e, pai, eu te trouxe isso aqui. Tu tem tudo. Pai, encaminha outra aposentadoria para ti. Não, eu não quero. Eu trouxe tudo prontinho dali. Ali estava verbado o conhecimento que eu tinha sobre estudo. E eu era agricultor e tinha naquela época tinha tal de ficha vendas à vista. Era um cartãozinho assim. Tu levava junto com a mercadoria era vendida tudo para o Géry ali no Entre X. Tudo. Aí tu só apresentava o cartãozinho, tu não descontava aquele fundo rural, que era 2,5%. Hoje está em 2,2%, parece. Aí eu fui me alistar e botei que era agricultor. Eu era estudante. Fui julgado incapaz por causa da altura e peso. Aliás, fui transferido para o ano seguinte. No ano seguinte, me apresentei no quartel de novo. Fui lá, aí eu não dei na altura. Eu tinha 1,49 m, precisava de 50. Precisava ter 50 quilos e eu tinha 49 quilos. Então, capacitado, lá. Isso tudo depois eu peguei e fiz um relatório para guardar para mim. Aí me apareceu, aí entrou 8 anos lá. Entrou 8, mais 4 aqui depois que eu vim no fim. Peguei e botei mais 37 anos. Não, 35 anos e 7 meses. Sem usar 1 hora de aula. Me aposentei com 35 anos, Dedé. A justiça me negou. Aí eu peguei e fiz um processozinho. Digo, eu mesmo vou encaminhar agora. E eu fui para o fórum. Aí cheguei lá, o senhor é advogado? Não, o senhor não pode. Tem que pegar um advogado para encaminhar assim. Aí peguei uma colega que recém estava se formando e tal. Contei para ela. Não, senhor Breninho, eu não encaminho isso aí. Mas também não... Ela encaminhou o troço e depois eu vou despachar aquilo lá para mim, levar para o cabeleireiro. Isso já foi em dezembro. O prazo venceu em 30 dias. Aí quando chegou, uns dias, fui lá, fui procurar o advogado. O advogado tinha ido em novembro para as praias de Camboriú e só voltava em março, ele e a mulher. E agora? Ficou aquilo ali e depois eu fiz um fuzuê. Aí eu peguei a documentação e fui para o fórum. E fui lá no fórum e fui mal recebido por um funcionário, eram 2. Um senhor idoso, cara bem mais velho do que eu, acho. E no fundo tinha um jovem lá, eram os 2 que trabalhavam no 9º andar ali. Senhor Brendino, eu ainda tenho outras coisas para então, perguntar. Desculpa lhe atrapalhar a sua história, eu preciso que o senhor encurte um pouco, porque eu ainda tenho mais uns tempos. Tá. Me cobra. Cuida onde é que nós paramos, se tu quiser ouvir o resto. Senão... A história da sua aposentadoria. Resumindo, o senhor conseguiu se aposentar. Teve alguns entraves, alguns filhos, mas o senhor... Eu tenho 2 aposentadorias. Eu tenho uma do INSS
e uma da prefeitura. O senhor foi um homem que trabalhou bastante e é um ótimo contador de histórias. Por isso que eu queria que o senhor me ainda contasse um pouco sobre esses assuntos, porque a gente já está quase no tempo da nossa entrevista. Contasse um pouco assim, sobre as lendas que o senhor lembra assim, de ter ouvido, de repente, dos seus pais, ou da sua família, dos moradores ali da Ressaca. Se tinha alguma lenda que o senhor ouviu. Essa aí eu precisaria pensar, porque eu não preparei. Essa parte eu não preparei. Essa parte aí das lendas. Que nem diz o gaúcho, que o gaúcho é muito franco, né? Eu não achei que tu ia mexer nessas coisas. Não é que eu deva, não. Mas eu não, assim, eu sei que brincadeira, essas piadas, assim, que tempo de piar, mas eu não, esse fator aí dos 14 aos 18, que é a hora do fervor do sangue, do jovem, eu não tive isso aí, né? Eu tive algo só. Mas o senhor não escutava alguma história de aparição? Isso tem, mas agora aqui, isso não te serve para outro dia? Não sei se a gente vai ter outra oportunidade, né? Mas é mais para, assim, isso é uma questão cultural também, né? As lendas são importantes pela questão do imaginário da população e antigamente se contavam muito essas histórias. Você não tinha medo quando eu era criança de um personagem? Tem a lenda da corrente, né? Tem a lenda da cobra ali no Entre Juiz. Ocorre que isso aí aconteceu exatamente no momento que eu estava lá no 14 aos 18 anos, é que acontece mais essas coisas. Depois, em seguida, casei, né? Pouco contato eu tive com pessoas que contavam essas histórias, né? Existe, acredito que se eu parar eu acho alguma coisa, mas agora, no instante agora aqui, não... Que era coisa que o pai mesmo contava, né? Artes eu fiz. Fiz uma arte, quase matei minha mãe, por ser arte de tempo de piar. Amarrar a guanchuma. A guanchuma tu conhece, é uma mata que qualquer horta tem, é aquilo ali. Eu fiz isso para minha mãe no meu potreiro onde eu morava lá. Eu tinha um cara lá que aquilo lá era uma estrada era minha só, do meu uso, né? E era um cara que chegava os fins de semana e ia ver a namorada, e para não ir fazer mais uma caminhada, cruzava dentro da minha propriedade ali, e ele estava sempre vestido bombacha e camisa branca. E um dia eu disse, vou fazer esse cara voltar daí. E essa guanchuma estava alta assim, mas o gado costuma cruzar num lugar só, então aí ela fica mais ralinha, e ele não troca de lugar ainda. Eu fui lá, onde era aquele trilho que passava algum pedestre, eu fui lá e amarrei a guanchuma daqui com essa daqui, e dei uns nó bem baixinho. Fiz uns 2 ou 3 daquele e fui para casa. E fiquei cuidando do cara. No outro dia era dia dele vir, era fim de semana, ele morava na cidade. E ele tinha uma namorada. E ele... apressadinho, tinha criação ali, tudo. Enroscou um pé e já veio outro ali, enroscou outro. E ele se esfacelou naquele gramado e aquilo ali, barrado da criação e coisa. Dali mesmo ele deu volta, né? E não é que isso aí aconteceu para minha mãe primeiro. Eu fiz para pegar ele não veio naquele dia, e a mãe foi cruzar lá. E a minha mãe era bem reforçada. Pai era homenzinho, o peso dele era 44 quilos, ele era carreirista. E a minha mãe era mais pesadinha, né? A mãe era aí da casa dos 70, por aí. Existia algum outro nome nessa época que não Entre Juiz? Chamavam de algum outro nome?
de nomes de políticos, Não, do local. Não era Entre Juiz que chamava. Ou era? Tá. Sabe por que é Entre Juiz? Do nome, a origem? Tem o Ijuí Grande ali, o que vem lá de Juí, né? Que cruza lá no, né, na Vros, lá em cima, onde nós vamos começar. Aquele lá é o lado do rio que vem de Juí. Ele vem lá de Juí e cruza ali. Nesse outro lado aqui, que é logo para cima da ponte ali, aquele ali também é a mesma coisa. Fugiu. Tu veja o que me acontece. Né? Aí como que chamava o pessoal? Foi lá, né? É a origem do nome do Entre Juiz. E lá do outro lado, lá quem ia para São Luís, ou para lá, tem o Rio Juizinho. A cidade está localizada onde? Entre rios, né? E quem são esses rios? Ijuí e Juizinho. É por isso que tem o nome. Ele está entre. Mas antigamente eles não usavam outro nome, Passo do Juí? O passo do Ijuí é por lá debaixo da ponte. Não tinha ponte. Ali era passado. Eu não sei se não é aquele ali que também chama de Val do Camilo. Onde é que fica esse Val do Camilo? E esse eu queria saber. Eu acho que é na Serra de Baixo. Se eu não estou enganado. Mas o Camilo que existia ali, que era o Lorenzoni, é lá onde tinha aquele mercado do Fontana. Acho que é Fontana, não tem um mercado lá em cima. Pode ser. Sabe onde é que era o correio antigamente? Não é da tua época. Era nesse Camilo Lorenzoni aí, que era o correio. E lá, ali tinha o correio, o Lorenzoni, tinha esse do táxi, que nós falamos ainda agora o nome dele. E na frente do Sulimã tinha o Pisoloto, o Mário, que também tinha um armazém. Esse pessoal eu conheci quase tudo. Os nomes, eu não fiz pesquisa nenhuma. Eu escrevi tudo que tem ali, são pessoas que eu conheci. Eu tinha dúvida, era o do professor, esse que depois nós falamos. O Tide, o Gelli, ele vai confirmar isso aí que eu disse, e ele pode até dar outro. Só que eu tenho limite ali, eu botei o limite. É de 35 a 64. Porque em 64 eu vim para a cidade e aí eu perdi o controle. Hoje eu vou lá e eu vejo, tem festas lá, eu não perdi e tal, sempre ia para lá, mas não conheço mais ninguém. Senão um ou dois parentes longe, é aluno que tem ainda lá, que estão vivos, né? E os velhos, os pais desses alunos, não existem mais. Seu Abrelino, a gente já está quase no fim da nossa entrevista. O senhor separou alguns objetos, né, que tem a ver assim, com a sua história. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre esses objetos, se tá. para nós. Tá. Então nós vamos... Bom, esse aqui é os do colégio. Esse aqui são três. Isso aqui... Apenas o local que foi tudo tirado num dia só. Só que foram tirados. Esse aqui foi tirado nos fundos do colégio. Esse aqui foi tirado na escadaria da igreja. E esse aqui... Não, da igreja é esse aqui que eles estão com vestimenta já assim. E esse de fila aqui foi na escadaria do colégio, onde hoje é a igreja.
A igreja ali era o colégio. Depois eles construíram lá aquelas. E esse aqui era o time de futebol da Ressaca. Nós estávamos isso aqui num dia, num torneio no Entre Juiz, lá onde tinha o depósito da Indubras. O depósito da Indubras é aqui. Aqui. Indubras saiu do nome daquela empresa lá, foi condenada lá por criar uma traça, deu um problema de saúde. Aí foi para lá. E depois de lá, eu não sei que fim levou, mas ela acabou também. Depois tinha uma criação de suínos lá, um berçário. E lá era o campo de futebol. E era um dia de torneio. E eu jogava para a Ressaca. E depois disso aqui, eu passei a jogar lá no CEPE. Eu jogava com o Oswaldo Kleik, com o Arthur Kleik, o Steel. E tem gurizada lá. Acho que com o Paulinho cheguei. É esses que estão nessa base lá de uns 60 anos ainda se lembra. E depois o pessoal aqui na prefeitura, né? Fiquei 8 anos lá. Eu era que atendia o público. O Mário, que era o prefeito, ele entrava lá, eu já estava na minha sala. Era aqui embaixo, naquela residência. Tinha uma sala central, tinha sala para lá, para cá, para lá. E aquela era um quadrado grande. Ali era eu e o resto era a vida. Então eu atendia todo mundo. Era eu que despachava toda documentação que vinha, ia toda para mim. O secretariado mandava tudo para mim dar o parecer, não, para mim olhar e depois entregava pro Mário, e o Mário pegava, trazia. Tá aí para ti. Era eu que dava o despacho. Ele só olha e faz o histórico aí. Eu só assim. Este livro aqui é de todas as propriedades rurais do município de Santo Ângelo do ano 66. Aqui está Eugênio de Castro, está Santo Ângelo, está Eugênio de Castro, está Entre Juiz, está São Miguel, está Vitória, está uma parte de Jói, São Miguel, tá. Eu acho que é isso. Eu acho que aqui não foi mexido nada, foi para Catuí. Tá tudo aqui. Se procurar por ordem alfabética, alguém que chegar lá, neste livro aqui, vocês vão encontrar. Tem o nome de alguém lá que tu acha que era proprietário para nós ver aqui? De alguém que eu acho que era proprietário. Tem Eugênio, posso? Quem? Veio Otário Bruismar. Tá aqui. O senhor era funcionário do INCRA. Eu era funcionário da prefeitura e do INCRA. No tempo da Revolução, Otávio? Lotário Bruismar. Lotário. Pensei que era. Então já passa. Pensei que era Otávio. Lotário. Luiz. Tem Luiz aqui que não acaba mais. Se trata aqui. Lotário Ferreira de Lima. Tem. E tem Bakov? Bruisman. Não tem. Ele não tinha terra nessa época, o nome dele. Não, então ele estava em Augusto Pestana ainda. Porque ele veio de Augusto para Eugênio. Mas, É o avô do meu esposo. mas em que ano foi que ele veio? Eu não me recordo, agora eu estou tentando me recordar, não lembro. Se ele veio depois de 72, aí é outro livro. Esse aqui é válido até 72. 72 houve o segundo recadastramento. E esse código aqui de Santo Ângelo
Esse aqui é 5103006. O de 72 é 101. Tá aqui. Tá naquele outro. Aquele lá, é por isso que eu trouxe aqui. Esse aí. Aí ele deve estar. A gente olha depois. É. Vamos finalizar. Eu vou recolher os seus itens. Com licença. Ah, já viu? Já. Bom, muito legal. O senhor separou esses materiais. Mas a gente precisa finalizar essa entrevista. Muito bom conversar com o senhor. Gostaria que o senhor nos dissesse se o senhor acha importante que projetos como esse, que resgatam a memória e a história das pessoas e dos lugares, se esses projetos são interessantes, são importantes. Eu acho importantíssimo. Eu admirei o pensamento do pai do Gelson. Foi ele que nós já tínhamos falado sobre isso aí. Dizer assim, eu queria deixar uma lembrança aí e nesse inteirinho, ele morreu instantâneo lá, foi meio rápido, e só começou e depois o Gelson até me falou, não, tô aí, só vocês têm que apurar, porque só tem eu, não tenho outro. Depois lá que tem história para contar, é o Galdino. O Galdino está lá ainda. O Antônio, são feiristas, vive lá na feira por lá. Mas são pessoas que só sabem trabalhar, né? Não. Eu já tive mais expansão. E em 65, em 64 foi criado o Estatuto da Terra, e em 65 houve o primeiro cadastro nacional. E aonde uma das unidades era Santo Ângelo, e aí o prefeito daqui era o gerente da Caixa Rural, e ele já me conhecia como professor rural, ele já me conhecia, e aí quando veio isso aí, ele disse, eu estava prestando serviço na Secretaria de Educação, né? Aí ele disse, o Abrelino é que tem que fazer isso, porque a minha escola era técnica agrícola, né? O magistério. E aí eu fui para lá. Aí durou 7 dias, Semana da Terra, de 7 de dezembro até o dia 20 de dezembro de 1965. Saiu esses 7 dias, foi prorrogado por prazo indeterminado. Aí as prefeituras tinham que dar o funcionário. O funcionário era a prefeitura que indicava, e o pagamento era por conta da prefeitura. E daí, desde então, eu passei eu mostrei a habilidade que eu tinha, eu já fui largando. Eu já vinha lá de fora, vinha magistério de 9 anos, e contato com colégios, com coisa, né? Mostrei ali, mas sem o mínimo interesse. E dentro disso aí surgiram as oportunidades para mim ali dentro. Um dia lá deu um problema com um desmaio, com o tesoureiro lá, desmaiou lá, e eu já vinha fazendo pagamento para o magistério. Nós tínhamos 450 professores e era tudo pago na... Aí o tesoureiro reclamou que precisava de alguém para ajudar ele. Aí o secretário de ensino disse, vai tu, vai lá fazer isso. E eu era bom em matemática, né, tá? Fui feliz, e isso aconteceu dali 1 ano e pouco. Aí deu um troço do tesoureiro lá, não voltou mais. E aí eu assumi troço. E eu fiz mudança ali que ninguém acredita que eu fiz sem saber. Mas eu vi o que acontecia. O que eu fiz ali, eu tenho para mostrar, e mostrar as datas que eu fiz aquilo ali, para ver como antes era diferente. E os absurdos. Assim como eu acho um absurdo bárbaro o que esses nossos governantes de hoje fazem. Eles são desse tamanho ou são extremamente... Eu não tenho número para... Eu sempre falei, o número do CPF, a finalidade dele é só essa. Uso só esse número do Brasil para tudo.
Sabe qual é o número da tua nova identidade? Sabe? Vai vir uma nova identidade aí, né? Eu já tenho o meu. Acho que tu tem. Acho que todos têm. O meu é 042 781 430 87. Esse número é o meu CPF. E esse vai ser o número da carteira de identidade. Esse, ao menos, já foi o que deu no noticiário. E isso eu fui aprendendo lá dentro. Aí eu mudei toda a contabilidade, eu não era contabilista. Aí eu fui fazer ciências contábeis, porque estava dentro da minha área, eu era obrigado a ter o curso para continuar sendo tesoureiro. Isso terminou? Não, não terminei o curso e não foi preciso, porque as coisas mudaram tanto. Aí eu mudei todo o sistema de contabilidade da Receita, e aí eu fui mexer na parte financeira, né? Aí os caras me trancaram mesmo. Né? Tive que provar por A e por B o que estava acontecendo na prefeitura. Aí saiu. Mas quem aí me ajudou muito foi o que era delegado, que era o Mauro Azeredo. O senhor quer deixar uma mensagem, de algo que o senhor aprendeu na sua vida, que o senhor considera importante, porque é isso que finaliza a nossa entrevista. Uma mensagem de algo que o senhor aprendeu. Porque esses seus netos vão poder assistir essa entrevista no futuro. Vamos juntar, eu vou dizer alguma coisa e vocês depois vão me colocar isso aí, antes ou depois, ou lá dentro do assunto, pela ordem, mais ou menos. Tá? Eu vou me expressar do seguinte: sempre fui muito... Eu sempre fui alegre, eu sempre tô sorrindo. Eu não uso cara feio, eu nunca tive discussão com ninguém, nunca discuti, nunca tive em polícia. Então eu gostaria de, dentro disso aí, mostrar para esses que vão ler, para tirar a interpretação dele, que vale a pena ser honesto, respeitar seu semelhante, ajudando nos momentos mais difíceis, pelo menos, isso aí. E uma palavra também sobre a crença, crer muito no Senhor. Ele é o Senhor de todos. Está sempre conosco quando nós estivermos em sintonia com nossos amigos, com nossos semelhantes.